E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero responder aqui, tentar comentar um pouco sobre uma pergunta que um amigo do canal fez sobre outras dimensões. Então ele perguntou sobre como as outras dimensões, como é que se dá isso, como é que se dá a nossa relação com outras dimensões e como essas dimensões, esses seres de outras dimensões moldam o nosso futuro. Eu confesso que parte da pergunta eu entendi, uma outra parte eu não entendi muito bem, então se eu não conseguir aqui explanar muito bem ou totalmente a sua ideia, ou se alguém tiver alguma outra ou entender de outra forma, por favor compartilha, porque assim eu continuo num outro vídeo e tento explicar melhor algum detalhe que eu deixei passar dessa vez. Bom, com relação às dimensões, vamos primeiro entender isso daí. Vira e mexe aparecem algumas notícias interessantes, né, na mídia. Em algumas revistas de ciência, alguns anos atrás, né, eu costumava ver, num momento ou outro, algum cientista dizendo que descobriu uma nova dimensão da realidade. Eu lembro de um que ele publicou que existiam pelo menos 11 dimensões da realidade. O outro fez um cálculo X para tal dimensão. Aí aparece um outro dizendo sobre as possibilidades de dimensões das mais variadas possíveis. E aí eu quero sintetizar uma coisa com vocês aqui. Nós vivemos em um planeta extremamente primitivo. É extremamente simplório o que acontece aqui, em termos tecnológicos, em termos conscienciais principalmente. Então, quando os cientistas terrestres dizem uma coisa ou outra, eles estão falando isso, eles estão afirmando baseados no seu conhecimento, no seu entendimento da realidade e no que eles permitem que isso adentre a sua consciência, porque a maioria é extremamente cético, extremamente fechado e não deixa entrar muita coisa. Então as coisas caminham aqui a passos muito lentos. Quando a gente pensa em dimensões, na verdade existem infinitas dimensões. A gente precisa entender o que é uma dimensão. Às vezes a gente acha que entende, mas não é tão simples assim. Porque compreender de fato certas questões, elas levam a certos posicionamentos na vida, a certas filosofias de vida que a maioria de nós não quer aceitar. Então vamos pensar nas dimensões como infinitas. Se você, de forma bem simples aqui para a gente entender melhor, se você está numa sala, 50 pessoas, cada uma falando no celular. Cada onda de cada celular, ela é personalizada. Cada um só está escutando lá a sua conversa. E aí a gente para pensar um instante que existem todos os canais, todas as ondas emissoras de TV, TV por assinatura, TV aberta, TV paga, enfim. Todas as emissoras de rádio, todas as transmissões via satélite, tá tudo passando no mesmo lugar. Só que uma onda, ela não ocupa lugar no espaço. Olha que interessante. Quando a gente pensa nisso, é difícil pensar nisso, é difícil conceber, porque a nossa mente está acostumada a vivenciar mais efetivamente a matéria. Então na matéria, ela não, isso aqui não ocupa o mesmo lugar que isso. São lugares distintos na realidade. Só que a realidade em si não é assim. As ondas não ocupam lugar no espaço. Então tem o universo, a dimensão, vamos falar em dimensão que fica melhor. A dimensão 0,0001, a dimensão 0,0002, sei lá, são casas infinitas também, seriam números gigantescos. E aí, cada dimensão dessa, ela é personalizada, ela é circunscrita a uma faixa vibracional com suas próprias características. E aí nascem seres ali, eles têm energias, consciências que cabem nessa faixa vibracional, que são de acordo com essa frequência. Então vamos pensar no nosso universo, na nossa dimensão. Então vamos pensar aí na nossa dimensão como sendo uma dessas dimensões da realidade, uma dessas dimensões do todo. Então tem na nossa dimensão a outra. Existem dimensões cuja vibração elas estão muito além, elas estão muito mais altas e outras estão muito mais baixas. E tem algumas que estão mais próximas. Com essas dimensões que estão mais próximas, a afinidade, a relação, ela também é maior. Então, as dimensões se conversam, os seres se influenciam? Sim, é claro que sim. Dimensões mais próximas, mais parecidas, a comunicação é maior. Então, sei lá, pode acontecer de, por exemplo, você ter um sonho com uma pessoa maravilhosa, um sonho foi espetacular, você conversou, passeou, transou, não sei, com alguma pessoa muito especial. E aí você acorda, nossa, eu tive um sonho assim assado, mas eu não conheço essa pessoa. Tá, talvez seja uma pessoa que você conhece na outra dimensão, que tem alguma afinidade. Só que você não está consciente disso. A sua consciência ela vai filtrar
mediante aquilo que você acredita, aquilo que você tem capacidade, que você quer entender. Assim também acontece com os seres de forma individual. Se um ser tem uma vibração muito alta, muito elevada, ele vai ter mais afinidade, mais relação, ele vai poder ter mais troca com seres mais elevados. Se a vibração é muito baixa, ele vai ter relação, vai ter a porta aberta para seres demoníacos. Então, isso não é uma coisa muito difícil da gente entender. Funciona assim com pessoas aqui na Terra mesmo, imagina com outras dimensões. Quando eu falo aqui em vibração alta ou baixa, é outra questão que nem sempre é entendida também, né? No filme Lucy tem uma explicação que é extremamente plausível para isso aí. Ela faz uma explicação para os cientistas que eu achei muito simples e muito interessante. Ela coloca uma avenida, uma rua e um carro passando. E ela vai falando, se esse carro passa nessa velocidade, você enxerga ele, tá assim e tal. Se ele começa a aumentar muito a velocidade desse tráfego, chega uma hora que você não vê mais nada, fica invisível. Assim é uma dimensão muito elevada para seres primitivos. Enfim, essas relações, elas se dão o tempo inteiro de forma consciente ou inconsciente. Tem pessoas que elas têm a capacidade, aliás, a capacidade todo mundo tem, né? Só que não tem isso desenvolvido ou não quer saber disso. Então elas têm a sensibilidade, a capacidade de sintonizar, como se fosse um rádio. Quando você vai mudando o dial de uma estação para outra, ele capta um chiado e vai captando um pouquinho de cada uma. Então é a mesma coisa de uma pessoa sensitiva. Ela consegue enxergar um pouquinho do mundo de uma outra dimensão e aí ela fala algo do tipo: nossa, eu vi um espírito. O que é o mundo espiritual? Simplesmente uma outra dimensão da realidade. Enfim, eu espero ter conseguido aí traduzir um pouco dessa ideia. Se faltou alguma coisa, por favor, comenta aí que eu tento explicar de uma outra forma, por outros pontos de vista, que eu acho que vai ser bem interessante. Essa questão serve não só para uma pessoa, mas eu creio que para várias. E como eu falei já há algum tempo atrás, né, a ideia desse canal é comentar sobre qualquer coisa que sirva para a expansão de consciência, para o crescimento, etc. Bom, pessoal, é isso então por enquanto. Se gostaram, cliquem em gostei, ajudem a divulgar o vídeo para que outras pessoas também tenham acesso e o canal possa crescer. Muito obrigado e até a próxima vez.